Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando, refletindo na nossa vida enraizada em Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E essa nossa união com Cristo, ela traz riquezas preciosas e insondáveis. E hoje eu quero falar de uma dessas riquezas. Quando a nossa vida, ela é resgatada por meio de Cristo Jesus, nós obtemos a redenção. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, versículos de 23 a 25, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós hoje somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante então a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus apresentou como propiciação por seu sangue mediante a fé. Vamos ver então o que significa estar em Cristo e então estar redimido. Redenção significa que Deus, Ele nos comprou ou nos libertou do cativeiro do pecado e da escravidão de Satanás, mediante o pagamento de um resgate, o qual a justiça divina exige. O preço desse resgate foi a própria vida e o sangue de Jesus, como ele mesmo disse, lá em Marcos capítulo 10, versículos 45, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Ele sabia que o sangue que corria em suas veias tinha um propósito: ser derramado em pagamento pelos nossos pecados. Na eternidade, nós vamos entoar cânticos de louvor sobre a redenção e o resgate que Ele pagou pelas nossas vidas. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9, fala sobre isso. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Redenção: mortos para o pecado e vivos para Deus. Outra faceta, então, da nossa união com Cristo, estarmos enraizados em Cristo, é simbolizada e formalizada pelo batismo. No batismo, nós nos unimos com Jesus em sua morte e em sua ressurreição, pois o batismo simboliza a nossa união com Cristo e a nossa incorporação nele. Romanos 6, versículos 3 e 4. Assim como Jesus, ele foi sepultado após a morte, nós fomos sepultados com ele no batismo. O batismo, amados, é o sinal perante o céu e é para nosso próprio coração de que acreditamos que o preço do nosso pecado já foi pago. Pela fé, portanto, diz a palavra de Deus que nós morremos para todo o poder acusatório do pecado, de suas seduções e também da sua escravidão. A tinta, amados, do registro da dívida de nossa velha vida foi completamente apagada. Agora, amados, nós temos um novo registro. Assim como o pecado, a culpa e a lei já não dominam sobre nós,
Nós somos livres para andar diante de Deus em amor, como filhos do Pai amado, não tendo mais nada de nos indagar qual é a disposição dele em relação a nós, não mais como exilados, com medo da sua ira. Dessa forma, assim como Jesus, ele ressuscitou dos mortos pelo pecado, e do túmulo também nós somos ressuscitados na água do batismo como pessoas completamente novas, com uma nova relação com o nosso Pai. Diante disso, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 11, Paulo nos aconselha: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, pois vocês estão em Cristo Jesus. Isso significa que quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados, os olhos de Deus estavam lá com ele. Já recebemos o castigo justo por nossos pecados. Nós morremos, nós somos sepultados. Todo o pecado que já cometemos ou cometeremos foi pago. E não por nossas boas obras, e nem para melhorar, mas porque estávamos em Cristo, quando ele morreu em pagamento pelo nosso pecado. Quando nós situando-nos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, enraizados em Cristo, então nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. O Pai, ele transformou completamente a nossa relação com ele, de separados, destituídos da sua presença, da sua glória. Agora não estamos mais mortos, mas estamos vivos para ele, porque a morte pelo pecado, a maldição pela desobediência que pairava sobre nós, desde o Éden, ela foi paga. A fome insaciável da morte foi satisfeita pelo sangue de Cristo. Não estamos mais sendo afligidos sobre a maldição causada pela nossa incessante desobediência. Agora que nós estamos em Cristo, nós somos livres para obedecer, embora falhemos em obedecer. Como filhos abençoados e amados, não estamos mais escravizados pelas tentações do pecado, porque toda culpa é consequência, ódio a Deus e a lei dele foram destruídas. Em vez de dizermos para nós mesmos que temos de nos consertar, que temos de resistir à tentação, e lembrando da nossa união com Jesus na cruz, é que nós somos transformados, postos em liberdades para amar a Deus, a justiça de Deus que Ele concedeu a nós. Nossa antiga relação com Deus, como justo juiz, a quem desprezávamos, desobedecíamos, foi transformada agora em uma relação com um Pai amoroso que nos acolhe com alegria, como a imperfeita, mas bela noiva de seu Filho. Essa mudança no nosso relacionamento com o Pai altera então completamente a forma pela qual abordamos a batalha contra o pecado e a obediência à lei. A escravidão, as exigências da lei, como meio de assegurar o nosso relacionamento, sempre suscita uma reação pecaminosa da nossa parte, como diz Romanos capítulo 7, versículo 5. Entretanto, como já pagamos a penalidade pela desobediência à lei e cumprimos completamente todas as suas exigências em Cristo, o pecado e a lei não nos controlam mais. Deus nos ama, Ele nos aceita. Já não precisamos mais pagar pelo nosso pecado, pois Jesus pagou tudo. Além disso, amados, assim como Jesus, nós fomos vindicados pela ressurreição. O sorriso renovado de Deus, depois da fúria e do castigo na cruz, mostra que a oferta de Jesus e a obra da sua vida receberam o selo de aprovação do Pai. Repetindo, a ressurreição é o amém de Deus, ou está consumado de Cristo.
Mas isso não é tudo, amados. A ressurreição também é o amém de Deus para nós. Ele está consumado, pois acredito que quando Cristo morreu, eu também morri. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei também. Creio que o Senhor nos perdoou, nos justificou e nos ressuscitará no último dia. Toda a nossa vida, amados, nosso pecado, nossas obras, nossa fé, nossa dúvida, tudo na verdade foi englobado nele na ressurreição. E agora estamos vivos diante de Deus, não mais mortos, mas purificados, não impuros. Estamos inteiros, não despedaçados, e acolhidos e não banidos. Permanecemos em completa justiça e santidade por meio de Cristo, não mais mortos em nossas ofensas, mas completamente e eternamente vivos nele. Nós somos convidados, amados, a viver a nossa vida inteira sobre a bênção dele e sobre o seu sorriso de amor. Em Cristo Jesus, nós obtemos a redenção. Que Deus abençoe você e que você possa orar e agradecer ao Pai por tamanha redenção sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!